compartilhar uma palavra com o Senhor, com os irmãos. Hoje, na verdade, né, eu queria trazer aos irmãos gratidão. A palavra de hoje é gratidão. Eu falei, Senhor, o que eu posso compartilhar com os irmãos, né? E eu entendi que nós devemos agradecer, ter gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito na história, no passado das nossas vidas, no passado desta igreja. Ter um coração grato, né, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero trabalhar em duas oportunidades aqui, em dois textos de gratidão. Gratidão pelas pessoas e gratidão por Deus. Nós vamos trabalhar, né, esse tema de gratidão pelas pessoas e gratidão por Deus, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Uma frase do reverendo Wilson de Souza Lopes, alguns aqui mais antigos, né, presbiterianos, o conheceram, né? Eu não cheguei a conhecer, mas ele disse algo interessante, uma frase que ele falou a respeito de igreja. Ele diz assim, que uma igreja que não tem história é uma igreja que não tem memória, e uma igreja que não tem memória não tem o que comemorar, né? Uma igreja que não tem história é uma igreja que não tem memória, e uma igreja que não tem memória não tem o que comemorar. Nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus fez na nossa história. Isso é muito importante, né? Trazer à memória aquilo que Deus fez. E quando nós trazemos à memória aquilo que Deus fez na nossa história, na história da igreja, nós vamos ter um coração grato. Por isso que é importante nós nos lembrarmos daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala que, lá em Isaías, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A nossa esperança é Cristo. Quando nós olhamos para trás e vemos toda a obra de Cristo na nossa vida, na vida da igreja, nós teremos um coração grato. Por isso que é importante nós trazermos à memória aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Uma frase também de um filósofo grego, discípulo de Sócrates, Antístenes, nome difícil, né? Ele diz algo em relação à memória também, ligado à gratidão. Ele diz assim, a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. É algo que nós, a hora que eu vi essa frase, eu falei assim, de fato, a gratidão faz com que nós venhamos a trazer a memória daquilo que nós trazemos no coração, das bênçãos derramadas, daquilo que Deus fez em nossa vida, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dificuldades, nós podemos assim trazer a memória do nosso coração, aquilo que Deus fez. E o que nós vamos fazer então, quando nós trazemos a memória daquilo que Deus fez na nossa vida? Nós vamos ter gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, um texto que a gente conhece muito bem, diz lá que nós devemos dar graças em quê? Em tudo. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. O nosso coração tem que ser um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em tudo aquilo que nós passamos ao longo da nossa história. Se você voltar a fita aí, né? Eu falo voltar a fita aqui para os mais antigos, porque os mais novos não vão saber o que é voltar a fita, né? A fita cassete, que a gente voltava lá para rebobinar, para voltar nas músicas que a gente ouvia, né? Quando adolescente, quando jovem. Isso aí é para cima de 40 anos, né? Então, o pessoal que deu um sorrisinho sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, quando nós rebobinamos a fita e voltamos, né? Tinha fita que até gastava de tanta gente voltar, né? E se nós voltarmos a fita da nossa vida, a gente vai ver quanto que Deus fez por nós, né? Mesmo em meio a tudo que nós passamos, mesmo em meio às dificuldades, quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que Deus fez por nós, nós teremos um coração grato.
nós teremos um coração grato, porque em todo tempo o Senhor cuidou de nós, em todo tempo o Senhor direcionou a nossa vida para o louvor e para a glória dEle, para que a vontade dEle fosse prevalecida sobre as nossas vidas. Nós vimos as bênçãos de Deus sobre nós, derramadas sobre nós, sobre a nossa família, sobre a igreja, né, que o Senhor assim instituiu como corpo seu, nessa cidade, diante de tudo aquilo que nós um dia vivemos, diante de tudo aquilo que você viveu aqui e tem vivido. Nós, aqui na liturgia, nós falamos aqui sobre 1 Crônica, o livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, onde Davi, ele exalta o nome de Deus, onde ele louva, onde há gratidão no coração de Davi por tudo aquilo que o Senhor tinha feito, né? Por tudo aquilo que o Senhor havia derramado sobre o povo de Israel. Ele tem um coração grato ali, ele louva ao Senhor, ele agradece ao Senhor por todos os seus benefícios. E aí, meus irmãos, eu quero aqui então colocar como introdução, como esse tema que eu disse aqui, a questão de nós louvarmos ao Senhor, de trazermos à memória a gratidão pelas pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos frisar aqui, grato pelas pessoas. Se você parar aí agora e se lembrar das pessoas que passaram pela sua vida e que te abençoaram, pessoas que marcaram a sua vida, né? Quantas pessoas marcaram a sua vida? Se você trazer rapidamente aí a sua memória, você vai lembrar de algumas, então, talvez não de muitas, né? Mas de algumas que marcaram a sua vida, marcaram a sua vida no sentido de que você abençoado por elas, onde elas te ajudaram, onde elas ajudaram a forjar o seu caráter, na caminhada cristã, na sua vida, na educação, né? Os pais, tios, um professor de escola dominical, um pastor, né? Pessoas que ao longo da jornada te ajudaram, e que você possa trazer à memória essas pessoas neste momento, e ser grato por elas, grato porque se você está aqui hoje, se você é o que é, Deus usou essas pessoas para isso, Deus usou como instrumento na sua vida, né, para que você pudesse ser o que você é hoje. Deus abençoou a sua vida por meio dessas pessoas que passaram pela sua vida, e é importante nós termos gratidão por ela. Quero que os irmãos abram suas Bíblias, ou acompanhem comigo aí, aqui na tela, Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 6. Assim diz o texto, versículo 3: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui, falando a esses irmãos, a igreja em Filipos, uma igreja que Paulo tinha uma identificação muito próxima desses irmãos, um carinho, um amor a esses irmãos. Ele aqui, no início da carta, ele vai declarar esse amor por eles, ele vai reconhecer, ele vai agradecer, ele tem um coração grato pelos irmãos ali. E nós, nesse primeiro momento, no versículo 3, nós percebemos que Paulo nos ensina algo. Eu quero trazer como primeiro ponto aqui, dentro desses 3 versículos, que o primeiro, Deus requer de nós um exercício da lembrança. Deus requer de nós o exercício da lembrança. O versículo 3 fala sobre isso. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ele se lembra de tudo aquilo que os irmãos
fizeram por ele ao longo da caminhada. Há um reconhecimento de Paulo pela vida desses irmãos na caminhada, que o ajudaram. Ele se lembra de tudo aquilo que eles fizeram. Ele inicia a sua carta dizendo isso. E algo que requer de nós, muitas vezes, é nos lembrar daquilo que as pessoas fizeram por nós e para nós, porque isso vai gerar gratidão no nosso coração, e isso requer um exercício, porque se nós não nos lembramos daquilo que as pessoas fez de nós, nós caímos no esquecimento, nós achamos que somos independentes, e que nós chegamos até aqui pelas nossas próprias forças somente. Não. Paulo reconhece primeiramente aqui, que esses irmãos, essas pessoas, foram bênçãos na vida dele, e ele se lembra de tudo aquilo que elas fizeram, por ele, para ele, ao longo da sua vida, e ao longo da sua caminhada. Um segundo momento aqui, Filipenses 4, versículo 4, o Senhor, Ele quer que nós venhamos, o Senhor quer restaurar as nossas emoções. Olha o versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, em todas as minhas orações. E ele faz isso sempre com alegria, com alegria. O ponto aqui desse versículo é que Paulo, ele ora em favor dos irmãos, com alegria, por tudo o que eles fizeram, por tudo o que eles são. A alegria faz parte, né, das relações, e restaura as nossas emoções. Paulo aqui, ele fala sobre isso de uma maneira grata ao Senhor, e quando ele fala a respeito dessas pessoas que passaram pela vida dele, ele fala com alegria, e nas suas orações estão essas pessoas. Ele diz: Senhor, está aqui essas pessoas, eu me lembro, né, do que essas pessoas fizeram por mim com alegria, e eu sempre oro com alegria pela vida delas, né? De nós colocarmos as pessoas que marcaram a nossa vida com alegria, orando com alegria por elas, por tudo o que elas fizeram em nosso favor. E o terceiro ponto aqui, é algo que promove a graça em nossas vidas, é o versículo 6. Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É algo interessante, e que nós olhamos para trás também, e nós percebemos que pessoas que passaram por nossas vidas, também erraram, contra nós, né? Fizeram coisas que não agradaram a Deus, que nos decepcionaram, que nos frustraram, e o erro faz parte do ser humano. Nós somos falhos, apesar de sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos falhos, nós somos pecadores, e com isso, meus irmãos, nós muitas vezes erramos com as pessoas, e as pessoas erram conosco. Se você olhar para trás, você vai ver pessoas que erraram com você, né? Que foram injustas com vocês, que traíram a sua fidelidade, a sua lealdade, não foram leais com vocês, pessoas que fizeram isso, e também você fez com pessoas assim, você frustrou pessoas, decepcionou pessoas, foi desleais com pessoas, porque nós erramos uns com os outros. Mas nós percebemos aqui nesse versículo, em que Paulo, ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. O Senhor não terminou a obra na nossa vida, Ele continua a sua boa obra sobre nós, Ele há de terminar, até o dia de Cristo, Ele vai terminar, Ele vai completar. Nós não seremos perfeitos nessa terra, um dia seremos, mas nós caminhamos para a perfeição, e é uma obra do Espírito Santo em nós, é Cristo, por meio do Espírito Santo, vai agindo, trabalhando no barro, trabalhando na nossa vida. Eu sempre falo aqui, né, meus irmãos, não estão cansados de ouvir isso, né? Sempre quando eu falo isso aqui, é para que nós venhamos sempre parar e falar assim: espera aí,
né? Deus está trabalhando em mim. E a gente tinha que, quando a gente fosse batizado, professasse a fé, a gente tinha que colocar uma placa dizendo assim: estou em obras. Em obras. Todo crente tinha que usar uma placa dizendo em obras, né? Em obras. Porque nós estamos o tempo todo em obras, é Deus trabalhando em nossas vidas, é Deus nos moldando conforme o seu caráter, forjando o nosso caráter em Cristo. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas, e Deus vai trabalhando, vai agindo, vai forjando, vai colocando pessoas, até aquelas pessoas que às vezes foi rude com você, Deus usou até como instrumento na vida sua, para trabalhar aí, tantas coisas que nem você sabia, e Deus coloca essas pessoas, e Deus usa a sua palavra, e Deus faz e cumpre a sua vontade, para que nós venhamos a nos parecer mais com Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. A palavra cristão significa parecidos com Cristo, pequenos cristos. Esse é o desejo de Deus Pai em nossas vidas, que nós venhamos a nos parecer com Jesus. Por isso a sua obra, que vai ser completa até o dia de Cristo, e Jesus está trabalhando em mim e você. Jesus está trabalhando em mim e em você, todos os dias, em todos os momentos, trabalhando no nosso coração, forjando o nosso caráter, conforme a sua vontade. Por isso, meus irmãos, saiba que a gratidão àqueles que passaram pela nossa vida promove a graça de Deus sobre nós. E a graça nós sabemos que é favor imerecido, nós não merecemos e Deus nos dá. Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa pessoas para que nós venhamos a crescer na fé, para que nós venhamos a desenvolver a fé, para que venhamos a ser maduros em Cristo Jesus. Por isso, seja grato àquelas pessoas que passaram na sua vida. Às vezes a gente elimina as pessoas por um erro, né? A pessoa foi fiel ao Senhor, foi fiel a você, né? Andou contigo, mas numa pisada da bola, o que você faz? Para mim morreu, para mim acabou. Mas espera aí, e tudo aquilo que a pessoa fez por você, e você pegou ela por causa de um erro e jogou na lata do lixo, né? Ah, foi grave, pastor, o que ela fez por mim. Tudo bem, né? Mas há perdão para o maior pecado que tem. O sangue de Jesus cobre, né, todo o pecado, quando ele é confessado, quando ele é, de fato, há arrependimento, o Senhor perdoa. E a sua palavra fala que nós devemos perdoar também, assim como Ele nos perdoou. Não é isso que diz lá no Pai Nosso? Perdoa, né? Perdoa as dívidas dos nossos devedores, perdoa aqueles que não têm ofendido. E é algo que nós devemos considerar em relação às pessoas que passaram pela nossa vida. Tira ela da lata do lixo, né? É uma noite, um momento talvez que você tem que tirar pessoas da lata do lixo, né? Quem sabe, aí é um momento que você possa voltar e falar assim: não, Deus me perdoa pelo que eu fiz, pelo esquecimento, pelo congelamento dessa pessoa, pelo descarte dessa pessoa. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, que o Senhor possa promover ações onde que eu possa encontrar com essa pessoa, e possa alinhar os pensamentos, possa pedir perdão, e possa, né, dizer o quanto que ela foi importante na minha vida. Então, meus irmãos, tenha um exercício da lembrança em relação ao que as pessoas fizeram por você. Restaure as suas emoções naquilo que Deus fez por meio das pessoas, com alegria, trazendo à memória aquilo que elas fizeram por vocês, aquilo que elas são na sua vida, e promova a graça às pessoas que estão ao seu redor, ou às pessoas que estão distantes, porque você as abandonou. E assim nós teremos gratidão no coração por aquilo que as pessoas fizeram por nós. É isso que Paulo nos lembra aqui neste momento. E agora eu quero falar da gratidão ao Senhor. Salmo de número 103, versículos de 1 a 5.
Assim diz a palavra do Senhor: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Primeiro ponto, o Senhor quer de nós intencionalidade. Intencionalidade. No primeiro versículo ele diz aí: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, ao seu nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olha só o que o salmista aqui requer de nós. Davi, ele reconhece aqui quem Deus é na sua vida. Então ele agradece a Deus, ele bendiz a Deus por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele é. Por 3 vezes ele bendiz ao Senhor, bendiz a sua alma, bendiz todo o meu ser, bendiz a minha alma. Ele repete, ele declara a gratidão ao Senhor por todos os seus benefícios, por todas as bênçãos. Isso traz ao coração de Davi gratidão, o coração de Davi sendo derramado diante de Deus por gratidão, e isso requer de nós intencionalidade. Você precisa ser intencional na gratidão ao Senhor. Nós vivemos em tempos em que as pessoas não são gratas. Nós vivemos numa sociedade em que você não faz mais do que a obrigação que você tem que fazer. E nós, como povo de Deus, nós como os discípulos de Jesus, nós devemos agradecer ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Há muitas vezes reclamação, murmuração no nosso coração, diante de tanta coisa que o Senhor tem nos abençoado. Há mais reclamação do que gratidão. Se você parar às vezes no seu dia e fazer aí, voltar a fita de novo, no dia, você vai ver: nossa, será que eu fui mais grato ou eu reclamei mais ao longo do dia? Você já parou para pensar nisso? Faz essa experiência ao longo dessa semana. A hora que você terminar o seu dia, que você possa: será que eu fui mais grato a Deus ou reclamei mais diante de Deus, na vida, por situações em que não saiu do seu jeito, e que você queria que saísse do seu jeito, porque o seu jeito é melhor. Nós temos isso, essa petulância às vezes diante de Deus, e nos esquecemos que Deus é aquele que controla todas as coisas, e é aquele que tem muito mais para nos abençoar, e aquilo que Ele tem é o necessário para a nossa vida, é aquilo que nós precisamos, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ela é perfeita para nós. Muitas vezes nós não entendemos a bondade de Deus, às vezes numa situação difícil, numa situação complexa, Deus é bom nessa situação, Ele é bom para nós porque Ele é nosso Pai, e Ele quer dar boas coisas a nós. É isso que o texto diz lá em Mateus 6, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Ele, como Pai, Ele quer dar coisas boas, no Evangelho diz que, lá em Mateus fala que, assim como um pai, carnal, sabe dar boas coisas aos filhos, imagine o Pai celestial. É isso que o Senhor quer nos dar, e é isso que Ele nos dá ao longo do dia, mesmo que aquilo não agrade seu coração, mesmo que não saia do seu jeito, mas está saindo do jeito de Deus. Por isso louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado, bendiga ao Senhor. É isso que o Salmo aqui retrata o nosso coração. Tem dias ruins em que você vai chegar assim: o que eu vou bendizer ao Senhor? Bendiga, porque Ele é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, mesmo nas adversidades, mesmo nas crises. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí o texto continua para nós não esquecermos de nenhuma de suas bênçãos. Não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Muitas vezes nós oramos naquele sentido: Deus, obrigado pelas suas bênçãos derramadas, O texto aqui nos exorta a nos lembrar das bênçãos de Deus, a realmente fazer uma reflexão e ver aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, naquele dia, no passado, lembrar, olha que interessante, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos.
E às vezes a gente coloca num pacote todo. Deus, obrigado pelas suas bênçãos. E o texto nos ensina que nós devemos lembrar das bênçãos de Deus, uma por uma. Nós cantamos aqui, né? O hino de número 63. Quantas bênçãos, né? Dize-as quantas são. Quantas? Dá para contar? São muitas. São muitas bênçãos. E Davi fala, enumera elas. Conte elas. Isso você vai contar no dia. Se você passar 2, 3 dias, você não vai conseguir contar, porque é muita bênção. Por isso, faça isso diariamente. É isso que Davi está falando. Porque quando você conta as bênçãos de Deus, ao longo do seu dia, você vai ter um coração grato a Deus. Você vai ter um coração grato, quando de fato, você orar ao Senhor, por cada bênção, você vai se lembrar daquilo que Deus fez na sua vida ao longo do dia, e você vai agradecer a Ele, pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas, alegre estou, não é isso que diz a canção? Às vezes as circunstâncias nos enganam, às vezes as tempestades do mar nos enganam por acharmos que estamos sozinhos na vida. E Jesus o tempo todo ensinando os discípulos, dizendo, olha, eu estou perto, eu estou próximo. Jesus no barco quando ele está dormindo, Jesus quando anda sobre as águas, naquele momento difícil ali, onde que eles estavam também, no meio da madrugada, sem Jesus, Jesus se aproxima, não apavora não, ele diz, é fantasma, não, eu estou aqui, calma. E nós temos a tendência de olhar para as circunstâncias, para as adversidades, não foi isso? Quando Pedro falou, então, Jesus, posso andar? Achei bacana isso, o senhor andar sobre as águas, eu posso fazer a mesma coisa? Vem, Pedro. E Pedro vai, e aí no meio do caminho, vem um vento, ele olha para onde? Ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para a dificuldade, para aquele momento, e ele começa a afundar, e ele pede socorro, Jesus ergue, e ele fala assim, um homem de pequena fé. Põe no barco e fala isso. E às vezes nós somos assim, somos como Pedro. Nós olhamos para a adversidade, e se nós olharmos para os ventos, para a dificuldade, a gente não vai agradecer a Deus, olhe para Jesus. Porque é Jesus que te faz passar pelo vento, é Jesus que segura a sua mão, é Jesus que te sustenta. Não tire os olhos de Jesus, isso é fé. É que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, você está fixo com com seu olhar em Jesus. E você tendo o seu olhar fito em Jesus, você vai ser grato a Ele. Porque se você olhar para as pessoas, se você olhar para as circunstâncias, vai gerar ingratidão no seu coração. Porque as pessoas decepcionam, as pessoas frustram, as pessoas são desleais, é isso. Mas Deus não, Deus é fiel. Deus é fiel o tempo todo. Ele não vai nos decepcionar no sentido assim, às vezes Ele vai nos decepcionar, frustrar, porque não é a nossa vontade que vai prevalecer, é a vontade dEle. Então isso nos frustra muitas vezes, por nós recebermos algo de Deus que nós achávamos que aquilo não era o melhor para nós, mas é o melhor. Lá na frente a gente vai ver, nossa, isso aqui é melhor. Deus vai mostrando ao longo dos dias que aquilo foi melhor para nós. E é isso que é importante, porque Deus está trabalhando em nós. Deus está fazendo de mim e você, homens e mulheres, segundo o seu coração. Tirando esse coração corrupto, enganoso, né? Aquela música que a gente canta, dá-me um coração igual ao teu, né? Meu mestre, é isso que o Senhor está fazendo, um coração igual dele, coração igual dele. Então se lembre daquilo que o Senhor tem feito, nomeie as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Isso, meus irmãos, nós podemos perceber também no versículo 3, na parte A, que diz o quê? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele quem perdoa algumas iniquidades? O texto fala todas as iniquidades. Ele perdoa todos os meus pecados e todos os seus pecados, quando há uma confissão, quando há um quebrantamento. E olha que interessante isso. Se eu e você estamos aqui, se eu e você estamos nas mãos do Senhor, é porque Ele não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. É isso que o texto fala. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que errou à torta e à direita, né?
Foi o homem mais exposto na Bíblia em relação aos seus pecados. Mais exposto. Mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele tinha um coração quebrantado. Um coração que se rendia ao Senhor. Um coração que dizia assim: Senhor, eu fiz isso. Eu errei, me perdoa, estou quebrantado, quero mudar de vida, quero me arrepender. Arrependimento é mudança de mente, mudança de rumo. É não querer fazer mais aquilo que você caiu, aquilo que você pecou. Esse era o coração de Davi. E Deus nunca se afastou dele, e Deus nunca se afasta de nós como filhos. Nós que nos afastamos de Deus, e Deus vai lá com o seu amor e nos traz de volta. E nos traz para os seus braços. É sempre o Senhor que vai atrás de nós, porque é Ele que nos perdoa, é Ele que gera em nosso coração a culpa, Ele que quebranta o nosso coração, duro às vezes pelo pecado, resistente ali, e é Ele que vai, que trabalha, que molda, que fala: não, meu filho, espera aí, não é por aí, não é desse jeito, não é dessa forma, faz do meu jeito que dá certo. E aí nós percebemos então, que em todo tempo, Deus não desiste de nós por conta dos nossos pecados, porque Ele nos ama, e o seu amor, Ele não muda pela nossa ação. Deus não vai me amar mais por aquilo que eu faço melhor para Ele, ou Deus vai deixar de amar menos por aquilo que eu deixo de fazer, né? Ou me amar mais por aquilo que eu faço. Não, o amor de Deus por nós é único, é perfeito, mas quando nós erramos, Ele nos disciplina, porque Ele nos ama, porque Ele quer que nós venhamos a andar com Ele, a viver no caminho da santidade, porque Ele é santo, e Ele quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. Então Ele vai trabalhando no nosso coração, pode ficar tranquilo, Deus trabalha no coração. Se você é filho, se você é filha do Pai, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está quebrantando o seu coração, Ele está curando, Ele está sarando. É Deus que faz, é Deus que perdoa, é Deus que cura. Na parte B ainda do versículo, diz que o quê? Que Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele sara todas as nossas enfermidades, toda a nossa dor no nosso coração, seja ela por traição, seja ela por qualquer situação que feriu o seu coração, numa relação, né? No desapontamento. O Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades físicas e emocionais. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, é o nosso Deus que realiza milagres. Ele é o médico dos médicos, o médico da nossa alma, é aquele que cuida de nós em todo o tempo. E ainda, a parte A do versículo 4 diz que quem da cova redime a tua vida, né? Ele resgata a minha vida e a sua vida da cova. Essa cova aqui, meus irmãos, que é a mesma palavra de sepultura, ela está ligada ao capítulo 23, ao Salmo 23, em que o salmista ali, Davi, ele diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Essa palavra está ligado àquele versículo, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. É essa sepultura, é essa cova. O Senhor nos resgata deste lugar tenebroso, deste lugar difícil. Quantos aqui já não passaram pelo vale da sombra da morte? Se você não passou, um dia você vai passar. Você que é mais novinho aí, viu? Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Eis que te digo, né? A palavra do Senhor diz a respeito o dia mau chegará. O dia mau chegará para todos nós. Portanto, nós devemos esperar e saber que Ele é aquele que resgata deste lugar. Ele deixa você passar, Ele permite, porque faz parte do plano dEle, mas Ele é aquele que resgata, é aquele que redime, é aquele que restaura, aquele que busca. Ele não vai te abandonar, em nenhum momento. Ele estará conosco. Não foi isso que Ele prometeu? Não é isso? Que eu estarei convosco até quando? Até o dia de amanhã? Até terça-feira? A todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa, mesmo que você não sinta a Deus, porque às vezes tem momento que a gente não sente nada, né? Parece que Deus está distante, parece que Deus sumiu, parou de falar. Eu falo, não sai nada. O vazio que dá, a dor, o sentimento,
a dor da alma, o sofrimento, parece que Jesus não está presente. Parece que Jesus sumiu, me abandonou. Não, 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 não. A nossa fé é uma fé racional. Nós temos que crer que se Jesus prometeu que estaria comigo, Ele está comigo. É isso que você tem que dizer nesse momento. Porque as vozes vão dizer, ih, Jesus te abandonou, olha o que Ele fez na sua vida. Olha só o tanto de problemas, você está aí sozinho, ó, não tem ninguém, perdeu amigo, perdeu todo mundo, né? E Abacuque diz o que lá? Mesmo que falte tudo, né? Eu me alegrarei em quem? É no Senhor. A nossa felicidade está no Senhor, não está nas coisas do mundo não, gente. É no Senhor. É no Senhor, e mesmo que a gente passe por esse vale da sombra da morte, o Senhor nos resgata, né? A tempestade, ela não dura a vida inteira não, meu. Tempestade é por um momento, é o tempo do Senhor na sua vida. Uma hora vem a bonança, pode ficar tranquilo. Quantas vezes você passou pela tempestade, não veio a bonança depois? Veio ou não veio, meu irmão? Veio ou não veio? Tem tempestade que dura um pouco mais que as outras, né? Ou essa tempestade está demorando, né? Mas ela passa. O que nós temos que saber, quando nós olhamos para a tempestade, né, um dia o Isaac estava vendo lá de casa, né, as nuvens, né, que dá para ver as formações da nuvem e tal. Nossa, papai, aquela nuvem está preta, né? Eu ensinei para ele com a nuvem muito preta, que tem muita água, né? Então vai descer muita água. Nossa, e vai chover e tal. Eu falei assim, ó, mas filho, sabe de uma coisa, atrás dessa nuvem, o que está? Ele falou, o sol, papai. Então, o sol está lá, não se esqueça que o sol está lá, viu, Isaac? A nuvem está aí cobrindo, mas lembra que o sol está lá, e que uma hora as nuvens vão passar, a chuva vai cair, e o sol vai voltar a raiar, saiba disso. A nossa vida é assim, né? E a parte B do versículo 4 continua dizendo, e te coroa de graça e misericórdia, é a palavra bondade e compaixão. Olha só que interessante isso, o Senhor nos coroa de bondade, de compaixão, de misericórdia, de graça. Ele nos coroa, é um presente de Deus para nós, né? Bondade, compaixão, graça, misericórdia, e nós percebemos que diante disso, nós recebemos o que lá no primeiro lugar? A bênção do perdão. Deus nos perdoa, Deus nos cura, Deus nos liberta. Olha quantas coisas que Deus vai fazendo, Ele nos redime da cova, e Ele nos coroa de bondade, de compaixão e de misericórdia. Isso nos acompanha, isso não acompanha, não é isso lá que Davi fala no final do Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia, o quê? Certamente me seguirão por alguns dias da minha vida, por todos os dias da minha vida, certamente. Davi tinha certeza que a bondade e misericórdia do Senhor seguiria, e ele fala aqui mais uma vez, que essa bondade, que essa misericórdia, que essa compaixão, vai permanecer na sua vida, e vai continuar sempre sobre a sua cabeça, a bênção do Senhor. E ainda continua, dizendo, versículo 5, na parte A, que enfarta de bens a tua velhice. Deus nos abençoa. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, e a gente sempre falando, né, sobre a questão das bênçãos de Deus e tal. Eu falei assim, mas a gente ouve sempre pregação, né, na igreja, né, dos pastores falando, não, Deus vai te tirar disso, como eu acabei de falar, né, você vai passar pela tribulação, você vai passar pela tempestade. E ele falou assim, e quando a gente está bem com Deus? Está tudo bem, família está bem, trabalho está bem, saúde está bem, o que a gente faz? E esse texto fala justamente sobre isso. Ele é aquele que enche de bens a sua existência. E eu lembrei de um texto onde Paulo e Silas estavam em Listra, e as pessoas ali querem adorá-los. E eles falam, não adora a gente não, adora aquele que dá todas as coisas para vocês, aquele que abençoa com chuva, com sol, aquele que dá saúde, adore Ele, é Ele que tem abençoado, é Ele que tem te dado bens. Nós trazemos à memória aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem te abençoado financeiramente, Deus tem te abençoado na família, no trabalho, é Ele, não é você, porque às vezes quando está tudo bem, você acha que não, sou eu, está tranquilo, né? Eu conquistei isso, eu fiz isso, foi pelos meus esforços eu conquistei isso, não, tudo que você tem, agradeça ao Senhor, é isso que Davi está falando,
Deus aqui, há um reconhecimento de que Deus deu tudo para ele. Precisa haver esse reconhecimento. Tudo que eu tenho, todos os diplomas, tudo que você conquistou, não foi você sozinho, foi o Senhor quem te abençoou, foi o Senhor quem te deu capacidade, oportunidade, né? Nas lutas, nas dificuldades, diante das formações que você teve, Deus foi te abençoando. Olha só, traz à memória aquilo que Deus foi fazendo ao longo da sua vida, para você estar onde você está hoje. Foi Deus, reconheça isso, seja grato ao Senhor, pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem feito na sua vida. E a parte B do versículo termina aí, né? Essa lista de bênçãos que nós devemos ser gratos ao Senhor, que diz: quem farta de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. De modo que a sua juventude, a sua mocidade se renova como a águia. Davi se lembra da sua juventude, né? De quando Deus tirou ele lá, né? De cuidar das ovelhas, do seu pai, daquele momento lá, talvez ele fez aquela reflexão, e foi vendo de quantos livramentos Deus o deu, mesmo ali cuidando das ovelhas, matou o urso, matou o leão, né? Golias, e assim vai, todas as dificuldades que ele foi tendo, e o Senhor me renovou em todas elas. O Senhor me renovou em todas elas. Quantas vezes Deus já te renovou? Quantas vezes? Quantas vezes Deus te restaurou? Volta a fita aí de novo, vamos voltar a fita. Quantas vezes você estava triste, abatido, e no dia seguinte você acordou bem, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Mas pastor, teve semanas que eu não vi alegria pela manhã, mas um dia ela chegou, porque o Senhor tocou no seu coração, o Senhor trabalhou, porque o seu coração estava fechado. Deus não precisa de tempo para trabalhar na nossa vida, Ele precisa de espaço. Quanto mais abertura a gente dá, mais Deus trabalha. Se você fecha, Deus vai ter que trabalhar com jeitinho, porque Ele não força a barra, não é isso? Que diz lá em Apocalipse capítulo 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus não arromba a porta, Ele bate, Ele vai batendo, Ele insiste, porque Ele nos ama, porque Ele quer trabalhar, Ele quer curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos fazer homens e mulheres segundo o seu coração, não esqueça disso. E é esse trabalho que Ele está fazendo. Quantas vezes Deus não te renovou? Quantas vezes Deus não me renovou? Momentos difíceis, às vezes de ansiedade, depressão, situações complicadas, onde que Deus te tirou deste lugar. Deus te restaurou, Deus te renovou. Traga à memória isso. Eu quero fechar com um versículo do Salmo 150, versículo 6. Quero concluir com esse versículo. O que diz aí? Vamos ler todos juntos? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quantas vezes você inspirou e expirou hoje? Você já fez a conta? Não fez? Eu vou dar então a conta para você. Só nesse dia você inspirou e respirou 23 mil vezes. 23 mil vezes. Você quer uma conta anual de quantas vezes você respirou no ano 2023? 8.400.000 vezes. Falhou alguma vez? Às vezes falhou aí, Washington, né? Um pouquinho, né? Mas Deus foi fiel. O tempo todo, você inspirou e expirou. E o que você tem que ser a Deus, que o texto fala? Agradecer, louvar ao Senhor. Você está vivo, seu coração bate aí, você respira. A complexidade de uma respiração, quem estuda fisiologia aí, né, sabe da complexidade que é uma respiração. Entrada de oxigênio com seus nutrientes, né, a saída de CO2, estou falando aqui de uma maneira mais leiga, né?
para os irmãos entenderem. Tudo isso na corrente sanguínea, entrando na célula, aquela complexidade para te manter vivo. E Deus está dizendo para você: você tem vida? Louve ao Senhor. Você respira? Louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. A maior presença está vivendo, na presença dEle. Tem gente que está querendo tirar a vida, porque não está na presença do Senhor. Corra para a presença do Senhor. É o Senhor te chamando. É o Senhor te chamando para você ter um coração grato, porque a ingratidão te adoece. A ingratidão afasta de Deus. Tenha um coração grato, meu irmão. Grato pelas pessoas que passaram na sua vida. Grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Porque Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus não andou aí, não tem andado ao longo da sua vida, e ela vai continuar, meu irmão. Creia nisso. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. Agradeça ao Senhor. Tenha gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Não importa o que você esteja passando. Louve, agradeça ao Senhor, porque você está respirando. Você está respirando. Sempre assim. Amém? Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Louve ao Senhor. Curve seu coração diante dEle. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, na vida desta igreja, em todo esse tempo. Deus tem cuidado de você. Deus tem honrado a sua vida.
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua graça que é derramada sobre nós todos os dias da nossa vida. Por isso nós queremos te louvar, Senhor, todos os dias da nossa vida, independentemente do que aconteça com ela. Nós sabemos que a nossa força, a nossa alegria está no Senhor, para continuarmos a viver, a caminhar segundo a tua vontade, segundo os teus planos. Por isso nos ajude nas nossas limitações, perdoa os nossos pecados, Senhor, para que possamos viver segundo a tua vontade, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a amar, a viver, Senhor, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina através da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Continue a nos abençoar, continue, Senhor, a nos mostrar o caminho através da tua palavra, a mostrar o caminho ao teu povo aqui, Senhor, nesta cidade, que possamos ser uma bênção, Senhor, uns para com os outros, e que possamos sempre trazer à memória aquilo que as pessoas fizeram para nós, e aquilo que o Senhor fez por nós, tem feito e fará, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus.